Irmãos, depois que acabar o culto, eu queria conversar com algumas pessoas rapidinho. 5 minutinhos. São elas. Preste atenção para ver se seu nome está na lista, hein? Douglas não pode faltar, né, Léo? Douglas, Léo, Gerson, Marcinho, Lucas e Reinaldo e Papai. Se você não está nessa lista, depois eu posso te contar para você levantar a mão para o céu e agradecer por não estar nela. Eles não fizeram nada demais, mas pode ser que eles nos ajudem aí. Gente, vocês podem perceber também que tem algumas pessoas que estão nos visitando agora pela manhã. Acho que pela primeira vez, com exceção dos Leandros que ali estão, que vieram aqui no domingo retrasado, eu não estava aqui. Um deles se correspondeu comigo essa semana, por e-mail, conversamos um pouco, está aqui hoje. Sejam bem-vindos novamente. E temos aqui o pai do Matias, seu Cláudio, mora lá em Teresópolis, está junto com a sua esposa, dona Edna. Sejam bem-vindos, bom tê-los aqui. Temos ali amigão do Marcelo, Ivan. Seja bem-vindo, Ivan, que Deus o abençoe. E vocês perceberam que o Águida ficou 2 semanas fora, né? Todo mundo perguntando, Águida, por você. E o Águida voltou de BH e trouxe uma amiga lá da igreja de onde eles são membros, por enquanto. A Graça, que vai passar aí alguns dias aqui em Campos, conhecendo as muitas belezas que nós temos aqui na cidade. Então, seja bem-vinda, querida. Ela falou que vai ficar aqui uns 2 meses, uns 2 domingos por aqui. Gente, vamos abrir nossas Bíblias lá em Amós, capítulo 5. Na nossa série de mensagens nos livros do Velho Testamento, nós chegamos hoje ao livro de Amós. Amós, capítulo 5. Vamos ler a partir do verso 18 até o verso 24. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que quereis este dia do Senhor? Será um dia de trevas e não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso. Ou como se entrando em casa encostasse a mão na parede e fosse mordido por uma cobra. O dia do Senhor será de trevas e não de luz. Será completa escuridão, sem nenhum resplendor. Eu detesto e desprezo as vossas festas. Não me agrado das vossas assembleias solenes. Ainda que me ofereçais sacrifícios com as vossas ofertas de cereais, não me agradarei deles. Nem olharei para as ofertas pacíficas de vossos animais de engorda. Afastai de mim o som dos vossos cânticos, porque não ouvirei as melodias das vossas liras. Corra, porém, a justiça como as águas e a retidão como o ribeiro perene. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos e auxilia-nos na exposição, na audição, na compreensão da Tua palavra. Deus, que
a Tua palavra alcance os corações dos que aqui estão, trazendo salvação, santificação, bênção, reflexão, ajuda e auxílio. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amós, ele tem sido chamado de o príncipe dos profetas. E tem sido assim chamado porque quem conhece a história e a profecia de Amós sabe que ele é um dos mais brilhantes e comoventes profetas dos tempos bíblicos. Quem estuda um pouco mais sobre ele há de concordar com isso. O nome Amós significa carregador. Ele foi profeta do Reino do Sul e, apesar de ter sido profeta ali em Judá, a sua profecia foi tanto para o Reino do Sul quanto para o Reino do Norte. Diz a Bíblia que Amós, quando era criança, conheceu e teve contato com o profeta Jonas. Também viveu um pouco antes de Oséias e de um outro profeta, o Oséias, e Oséias chegou a conhecer a profecia de Amós, teve contato com a profecia de Amós. No verso 1 do capítulo 1, olha aí, primeiro verso do livro, diz assim: palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, sobre o que viu a respeito de Israel, 2 anos antes do terremoto, no reinado de Uzias, rei de Judá, e no reinado de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Isso corresponde ao ano 780 a.C. Esse terremoto mencionado aqui nesse verso, a arqueologia já conseguiu identificar e por isso que tem essa data aqui. Como falei há pouco, o nome Amós significa carregador porque talvez ele tenha recebido esse nome, Deus orientou os pais a colocar esse nome porque sabia o que Amós ia fazer. Amós era um homem bastante comum, era um boiadeiro, também era pastor e colhedor de sicômoros. Sicômoro era um fruto muito semelhante a uma figueira daquelas bravas. E esse fruto ele só amadurecia quando aquela árvore fosse muito bem podada. E essa era uma das funções, um dos empregos de Amós, podar aquelas árvores. Isso que Amós fazia. Amós, ele não teve, talvez até por ser um homem comum, formação na chamada escola dos profetas. Naquela época já existia uma espécie de seminário. Olha aí o que diz o capítulo 7, versos 14 e 15. Amós respondeu a Amazias: eu não sou profeta, nem seguidor de profeta, mas criador de gado e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou da criação de gados e me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Então ele não era seguidor daqueles profetas, não fez parte daquela chamada escola de profetas naquela época. Amós foi alguém educado, portanto, na escola da experiência, na escola da observação, da vida bem dura que levou ali no campo. E foi ali, diz a Bíblia, que ele desenvolveu uma percepção muito apurada das coisas. Foi ali que Deus deu a ele uma grande sensibilidade espiritual. Foi ali que ele aprendeu, diz a Bíblia, a ter aquela capacidade de fazer julgamento ou julgamentos maduros sobre as coisas que aconteciam ao seu redor.
Então, apesar de não ter, digamos assim, uma formação acadêmica, foi um grande profeta. E quem lê as escrituras, as coisas que Amós escreveu, percebe que esse camarada, ele tinha, apesar de não ter formação acadêmica, ele tinha um conhecimento vasto sobre história, política, relações internacionais. Ele tinha conhecimento da geografia ali do seu mundo, de agricultura e até mesmo, acredite você, de poesia. Esse era Amós. O verso primeiro que nós lemos diz que ele era de um povoado chamado de Tecoa. Tecoa ficava a 18 quilômetros ao sul de Jerusalém. Bem perto de Tecoa, para vocês se situarem melhor, ficava a cidade de Belém. Não que vocês conheçam Belém, mas vocês sabem que Belém existe. Talvez vocês não saibam que Tecoa existisse. Mas Tecoa ficava bem perto ali de Belém. Belém foi aquela cidade onde os anjos anunciaram o nascimento de Jesus. Tecoa era uma cidade que não gozava de nenhum prestígio. Era uma encruzilhada nas estradas utilizadas por várias caravanas que atravessavam o Oriente Médio. E foi desse povoado, sem nenhuma expressão, sem nenhum prestígio, que Deus suscitou esse grande pregador. Ou seja, Deus escolheu um homem comum, de um lugar bastante humilde, para um ministério importantíssimo em Israel. E isso é importante e relevante de ser dito, porque muita gente pensa, muita gente crê que Deus só escolhe gente importante, nobre e culta. E na verdade a Bíblia diz que Deus usa a quem Ele quer usar. A Bíblia diz que Deus se utiliza de pessoas para abençoar o seu reino que nós nem sequer imaginamos. Lembra lá de Epafrodito? Paulo diz como que esse camarada me abençoa. A gente não sabe quem é Epafrodito, né? Mas apóstolo Paulo a gente sabe. Mas Paulo diz assim, olha, Epafrodito consolou demais o meu coração. No momento de grande tristeza, no momento de grande tribulação, ele foi instrumento de Deus para me abençoar. Nós não sabemos, mas quem sabe se não foi por causa do estímulo de Epafrodito que Paulo continuou escrevendo as coisas que escreveu. Então, Amós, um homem bastante comum, é usado por Deus de forma impressionante no seu reino. Aliás, o próprio Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios, no início, né, que Deus, ele utiliza-se de coisas fracas para escandalizar aquelas coisas fortes. Deus apanha aquelas coisas que o homem julga sem valor, que o homem diz que não tem nenhuma importância, e é exatamente essas coisas que Deus faz grandes coisas ou grandes obras no seu reino. A Bíblia diz que a atuação de Deus, ela não estava ali naqueles poderosos carros de Faraó. Ela estava naquela humilde varinha de Moisés. Era através daquela varinha humilde que Deus atuava. Então Amós nos lembra isso. Deus se utiliza de gente comum, de gente que aos olhos humanos não possui muito valor.
Essa é uma grande lição que a vida desse profeta nos transmite. Quero trazer algumas características para que você conheça melhor a profecia de Amós. Algumas características dessa profecia. Primeiro, Amós ele pregou, ele profetizou num contexto de relativa prosperidade. Olha o que diz aí o capítulo 6. Versos 4, 5 e 6. Ai dos que dormem em camas de marfim e se estendem sobre seus leitos, comem os cordeiros tirados do rebanho e os bezerros do meio do curral, que à semelhança de Davi improvisam cânticos ao som da lira e inventam instrumentos musicais para si mesmos, que bebem vinho em taças e se ungem com o melhor óleo, mas não se incomodam com a ruína de José. Então perceba que o povo vivia bem ali. Camas de marfim, tem cordeiros que podem ser retirados do rebanho, tem gente que toca instrumentos para eles. Na época em que Amós profetizou, o império mundial que dominava e controlava o mundo era o Império Assírio. Contudo, a própria história mostra que a nação de Israel, em relação à Síria, teve um período de paz, 40 anos de paz em relação aos assírios. E há quem diga que essa moleza que os assírios deu para Israel, foi por causa da influência de Jonas, que foi lá, pregou, os ninivitas se arrependeram, então os assírios, os ninivitas, a capital da Síria, Nínive, deu uma moleza para Israel durante 40 anos, e aí durante esses 40 anos houve então essa prosperidade. E além dessa paz momentânea, gerando prosperidade, na época de Amós, claro, e isso gerou a prosperidade, os negócios iam muito bem. As colheitas, diz a literatura, eram colheitas fartas, pessoas ficavam muito ricas. Diariamente, caravanas vinham do Oriente e levavam artigos de luxo para a capital, Samaria. E quando os camelos eles passavam naquela encruzilhada que falei há pouco ali de Tecoa, qualquer pessoa daquele lugarejo podia observar naquelas caravanas sedas finíssimas, tapetes felpudos, louças finas, pedras preciosas, móveis, eles transportavam móveis luxuosos, vinhos raríssimos, fruta cristalizada, diz a história, já tinha naquela época. Uma infinidade de artigos. Então os habitantes de Tecoa, eles recebiam notícia e viam todas aquelas coisas, e sabiam dos palacetes que estavam em construção lá em Samaria. Os habitantes de Tecoa sabiam dos jardins, dos pomares, das alamedas, das praças públicas que eram construídas, de muita gente que, sem trabalhar, usufruía da opulência daqueles chamados empórios orientais. Tudo isso você vê na profecia de Amós. Então Amós, ele vai dirigir a sua profecia, ele vai pregar num contexto de relativa prosperidade. Segundo, Amós vai dirigir a sua profecia num contexto não só de prosperidade, mas de muita religiosidade. Amós foi profeta de Judá, o reino do sul, que também profetizou para o reino do norte.
E nessa época já fazia uns 200 anos, cerca de 2 séculos, que essas duas tribos, norte e sul, haviam se separado. E durante esse tempo, os habitantes do Reino do Norte, eles mantiveram uma certa religiosidade, conquanto a religião se concentrava lá no Reino do Sul. Era lá que estava o templo, eram lá que estavam os sacerdotes oficiais. Olha aí o que diz o capítulo 4. Versos 4 e 5. Vinde a Betel e transgredi, vinde a Gilgal e multiplicai as transgressões. Trazei os vossos sacrifícios a cada manhã e os vossos dízimos de 3 em 3 dias. Diz o Senhor Deus: ofereceis sacrifício de louvores do que é fermentado. Divulgai as ofertas voluntárias. Anunciai-as, pois tendes prazer nisso, ó israelitas. Então perceba que eles tinham práticas religiosas intensas e cotidianas. Então é nesse contexto de grande religiosidade que Amós vai dizer que religião é muito mais que culto. Amós vai dizer assim, não é a fumaça das ofertas queimadas que é aceitável diante de Deus, mas é o incenso de um coração fiel. Olha o capítulo 5, versos 21, 22 e 23. Eu detesto e desprezo as vossas festas, não me agrado das vossas assembleias solenes, ainda que me ofereçais sacrifícios com as vossas ofertas de cereais, não me agradarei deles, nem olharei para as ofertas pacíficas de vossos animais de engorda. Afastai de mim o som dos vossos cânticos, porque não ouvirei as melodias das vossas liras. Terceiro, Amós vai dirigir a sua profecia a um contexto de prosperidade, religiosidade, mas também a um contexto de pouco temor a Deus e de pouco respeito ao próximo. Se você conhece um pouco da mensagem bíblica, você sabe que temor a Deus e respeito ao próximo são duas coisas que estão interligadas. Quem tem temor a Deus há de respeitar o próximo. Se você observa uma pessoa que respeita o seu semelhante, é muito provável que essa pessoa tenha um grande temor a Deus. A lei de Deus, ela deixa evidente que é dever de todo homem amar ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força, de todo o seu entendimento, mas também amar ao próximo como Jesus amou. Então, temor a Deus e respeito ao próximo faz parte daquilo que é a essência do nosso caminhar cristão aqui nesse mundo. Agora, olha que coisa interessante. Você tem um povo em prosperidade, você tem um povo que está crescendo financeiramente, você tem um povo muito religioso, mas um povo que não liga para o próximo. Um povo que esquece da ajuda social. Um povo que não liga para o bem-estar do outro. Quem lê o livro de Amós se depara com exploração das classes pobres, corrupção na justiça e na política. Quem lê a profecia de Amós vê que ali havia concentração de riqueza na mão de poucas pessoas. Quem lê o livro de Amós percebe que existia glutonaria e bebedeira em algumas casas, e em outros lugares gente passava fome. Havia imoralidade, inveja, corrupção
nos lugares mais altos do poder e, consequentemente, descaso para com os semelhantes. Parece que Amós está vivendo onde? No Brasil, né? Nos dias de hoje. É nesse contexto de prosperidade, de muita religiosidade, de pouco amor para com o próximo, de pouco temor a Deus, que Amós é convocado por Deus para proclamar e pregar a sua palavra. Então esse homem simples, um boiadeiro, colhedor de sicômoros, é exatamente ele que Deus levanta para se tornar um espinho no pé daquela nação. É ele que Deus levanta para, com a sua voz, gritar contra aquela consciência adormecida do povo, para que o povo se volte para Deus. É esse homem simples, humilde, que vai denunciar a corrupção dos políticos, o pecado do pecado do povo e a injustiça social. Essa semana eu li alguém me mandou um pensamento que dizia assim: sabe qual é o problema dos pastores e pregadores de hoje? Eles não têm mais medo de morrer. Porque o que eles falam não ameaça a vida de ninguém, não ameaça o status quo, não ameaça os políticos. Hoje, os pastores e pregadores, na sua grande maioria, adotam a postura do politicamente correto. Não pode citar nome não pode falar não sei o que não. Você lê os profetas, os caras estão colocando o dedo na cara dos governantes e dizendo assim: vocês vão queimar no fogo do inferno. Se vocês... Vê lá a relação de Acabe e Jezabel com Elias. Vocês vão tudo morrer porque vocês são ímpios, depravados, isso e aquilo outro. Mas quando os políticos ímpios e depravados chegam nas igrejas, o que os pastores fazem? Vem aqui, senta aqui na frente. Quer dar uma palavrinha? Como que as coisas mudaram? Abre aí o capítulo 5. Eu não vou ler por uma questão de tempo, mas depois, se você quiser dar uma olhada em casa, esses 19 primeiros versos, ou o capítulo 5, o que Amós vai dizer aí é o seguinte: olha, ele diz assim: odiai o mal, amai o bem, estabelecer a justiça nas portas dos tribunais. Vamos ler, vale a pena ler. Verso 1: ouvi essa palavra que trago como lamento a respeito de vós, ó casa de Israel. A virgem de Israel caiu, nunca mais se levantará. Está abandonada na sua terra, ninguém a levantará, porque assim diz o Senhor Deus: na cidade da qual saem 1000, restarão 100, e naquela da qual saem 100, restarão 10 para a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei, mas não busqueis Betel, nem venhais a Gilgal, nem passais a Berseba, porque Gilgal certamente irá para o cativeiro e Betel será reduzida a nada. Buscai o Senhor e vivei, para que ele não destrua a linhagem de José como fogo e a consuma, e não haja quem o apague em Betel. Ó vós que transformais o juízo em algo amargo e lançais por terra a justiça, aquele que fez as Pleiades e o Orion, e torna a sombra da noite em manhã, e transforma o dia em noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra, o seu nome é Senhor. É ele quem faz vir uma súbita destruição sobre o forte e a ruína cair sobre a fortaleza. Os israelitas odeiam o que os repreende na porta e odeiam o que fala a verdade. Portanto, já que esmagais o pobre